parte de função quadrática ou função polinomial, tá? do segundo grau, você tem que definir que esse A também ele é diferente de zero. Aí você tem a função de cada um. Aqui você chama de termo dominante, termo acompanhante de x, termo independente, tá? Sem problema. E aí o que o A faz? O A, ele vai falar da concavidade da parábola. E aí nós vamos ver se ele é positivo para cima, se ele é negativo para baixo. Se ele é positivo, feliz, se ele é negativo, triste. O B, meus queridos, ele também tem uma função que muita gente acaba não falando do B. Ele está ligado ao abscissa do vértice. Eu não estou dizendo que ele é a abscissa do vértice, tá? Estou dizendo que ele está ligado à abscissa do vértice. E é a partir da abscissa do vértice que eu sei se ele é positivo ou se ele é negativo. Porque, lembrando, nós vamos escrever mais na frente que a abscissa do vértice, ou x do vértice, é menos b sobre 2a. Então, você sabendo se o a é positivo ou negativo, e sabendo se o vértice, o x do vértice é positivo ou negativo, você também sabe o b. Então, toda vez que ele quiser saber o sinal do b, você vai pelo x do vértice, tá? E o c, ele é chamado de termo independente ou valor inicial. Aí ele é chamado de termo independente ou valor inicial, que é exatamente ali o ponto que corta o eixo y, onde o x é igual a zero. Então, 0 e c. Então, apresentado aí os coeficientes, né, e eu acredito ser muito importante falar isso para os estudantes, porque eles acabam passando batido nisso aí, tá? E isso a gente sabe que faz toda a diferença, ok? Vamos que vamos. Posso passar para o próximo? Vamos lá. Vai lá, pode terminar o registro. Vamos que vamos. Quando a gente fala do gráfico, né, aí a gente tem a ideia da parábola, né, e nós temos alguns pontos principais. Então, se o A é positivo aqui, a parábola tem a concavidade para cima, e algumas pessoas têm dúvida. Gente, isso é para ver para onde a parábola aponta. A parábola aponta para cima, né? Então, aqui, ó, ela é uma parábola feliz. Né? Ela é uma parábola feliz. Esse ponto aqui, ó, onde corta o eixo X, é a raiz, que é o x' e x duas linhas. Esse ponto aqui, ó, que nós vamos ter um slide mais na frente, vai deixar ele bem bonitinho, é o x do vértice e aqui o y do vértice, onde esse vértice aqui, ó, ele é muito importante, tá? Nesse caso, ele é o valor mínimo que essa função ela pode atingir, tá? Ele é o valor mínimo. Então, você poderia utilizar isso aí numa pista de skate, né? Num paraboloide, e assim vai. De várias maneiras, tá? De várias maneiras ele poderia utilizar isso aí. Vai chegar o ponto que a gente vai anotar ali o x do vértice e o y do vértice, vai falar deles, tá bom? Beleza? E quando o A for negativo? Quando o A for negativo, o que vai acontecer? Se o A for negativo, aí inverte, né? Você está apontando agora para baixo, ó. Aqui o vértice, que é muito importante, eu sempre vou destacar, tá? Então, aqui você tem o x do vértice, nesse caso seria 5. Aqui você tem o y do vértice, no caso seria 11. Aqui você tem as raízes, essa estaria entre 1 e 2, essa aqui estaria entre 8 e 9, tá? E pode ficar tranquilo que nós vamos relembrar como calcular essas raízes. Aqui o a é menor que zero, nesse caso, a concavidade está voltada para baixo. Então, basta você olhar para onde ele está apontando. E, nesse caso, ela está atingindo o seu valor máximo. Se o domínio, lá da função do primeiro grau, era o conjunto dos números reais, e a imagem também, o contradomínio também, já que o domínio também é reais, mas a imagem ela não vai ser real. Né? Ela não vai ser real.
Lá no anterior, e aí permita eu voltar, lá no anterior, aqui o domínio vai ser reais, ok? Mas a imagem, ela vai ser o quê? Y pertencente aos reais, tá ok? O Y, ele vai ser maior ou igual ao Y do vértice. Porque ele tem o valor mínimo aqui, ó. Né? Então, só existe gráfico daqui para cima, né? Do Y do vértice para cima. Já nessa aqui, ó, você tem que o domínio também é o conjunto dos números reais, e a imagem, ela é Y pertence aos reais, tal que o Y é menor ou igual ao Y do vértice. Porque observe que só tem gráfico do vértice para baixo. Dúvidas aí? Então, apresentamos ali a forma algébrica, apresentamos a forma geométrica. Tranquilo aí? Sossegado, tranquilo. Beleza. Tranquilo. Beleza, meus queridos? Vamos que vamos. Aí, aqui nesse quadro, eu trago uma discussão sobre o delta e as raízes, tá? Porque quando você pega ali para calcular as raízes, nós temos duas maneiras. A primeira maneira é usando Girard. Que lembrando que Girard não é para achar raízes, Girard é para relacionar raízes. Então, se eu tenho lá ax² mais bx mais c igual a zero, eu tenho que a soma das raízes é menos b sobre a, e o produto das raízes é c sobre a. Professor, se Girard não é para achar as raízes, e nós utilizamos para achar raízes, quer dizer então que nós estamos errados? Não. Quando você vai para uma prova em que você não vai usar calculadora, provavelmente ele vai usar raízes inteiras. Usando raízes inteiras, fica mais fácil você achar dois números cuja soma é aquilo, dois números cujo produto é aquilo outro. Então, você pode utilizar esse auxílio. E você pode usar também a famosa fórmula de Bhaskara. Você calcula primeiro o delta, né, o discriminante, que é b² menos 4ac. E aí você acha o x' e x duas linhas, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. E é a partir daqui que vem a discussão. Se o delta é maior que zero, isso significa que existirá raiz. E, por exemplo, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, quer dizer que você vai pegar o menos b e vai somar e subtrair 2. Vai dar resultados diferentes. Isso quer dizer que você vai ter duas raízes reais distintas. Então, olha o caso aí. Delta maior que zero, duas raízes reais distintas. Quando o delta for igual a zero, isso significa que você vai tirar a raiz quadrada de zero. E a raiz quadrada de zero é zero. Quando você soma ou subtrai zero, não altera o seu valor. Então, aqui ó, você vai ter uma única raiz. E aí eu quero chamar a atenção. Aqui, o x do vértice, ele é a média aritmética das raízes. Aqui, o x do vértice, ele não deixa de ser a média aritmética das raízes. Mas aí, quando você pega duas raízes iguais, soma e divide por 2, dá ela mesma. Então, o x do vértice, ele é a própria raiz, e o y do vértice aqui é zero. Porque observe que está tocando aqui, e o y é zero. Né? E quando o delta é igual a zero? Quando o delta é igual a zero, menor que zero, perdão, não existe a raiz quadrada. Se não existe raiz quadrada, não existe raízes reais. Isso quer dizer que essa parábola não vai cortar, tá? Não vai cortar o eixo horizontal. Se não corta, ela tem x do vértice, tá? Ela tem x do vértice, mas você não consegue encontrar a partir das raízes. Aí você encontra utilizando menos b sobre 2a. Dúvidas aí? Que nada mais é que Girard, né, com a média aritmética, né? Sim. Quando você pega o x do vértice, a maneira de demonstrar é que o x do vértice é a média aritmética das raízes. Aí você pega o menos b mais raiz delta sobre 2a e o menos b menos raiz delta sobre 2a para demonstrar o x do vértice. Beleza, meus queridos? Beleza. Ó, por que eu faço questão de citar isso? Meus queridos, nós não sabemos como essa prova ela vai vir. Nós sabemos que em alguns estados, eles, ao invés de redação, eu acho que seria mais coerente, sabia? Não estou puxando para minha sardinha, não, para minha lata, não.
seria, tá? Seria mais coerente fazer o quê? Colocar, como normalmente no Goiás eles costumam fazer, para você discorrer sobre algum assunto de matemática. Por exemplo, elaborar uma questão ou discorrer sobre uma determinada questão. Como que você ensinaria? Ele falaria ali para você, por exemplo, você está iniciando o ensino de função quadrática. E vai falar ali de raízes, né? Aí, ó, a do Espírito Santo será um estudo de caso, né? Que eu acho que favorece mais. E aí, o que acontece? Aí ele pega e dá para você. Ele fala assim para você, ó, nessa aula você vai explicar qual é a diferença da quantidade de raízes dependendo do valor do discriminante. Você ia usar um conhecimento seu matemático que você vai utilizar em sala de aula para discorrer sobre aquilo ali. Um professor de português poderia avaliar? Sim. Concordância, acentuação, tudo isso. Porque não é porque nós somos de matemática que nós temos que escrever errado. Ele poderia avaliar? Sim, né? Mas também um professor de matemática ali, alguém com conhecimento matemático, avaliaria. Então, daria um peso, 70% para a avaliação do conteúdo e 30% para a avaliação gramatical, ou 80-20. Eu acredito que ia favorecer, e não 100% a avaliação ali em redação, a escrita, papapá, né? Vamos ver se eles vão pensar um pouquinho nisso, né? Vamos viralizar esse vídeo para que eles possam ouvir e aceitem a ideia. Meus queridos, dando continuidade aí, ó, o eixo de simetria. Isso é muito importante. O eixo de simetria é esse eixo paralelo ao Y que passa pelo vértice. Então, aqui você tem um vértice, aqui você tem um vértice. Tá? Esse eixo de simetria, ele divide a parábola exatamente ao meio. Como assim? Se eu tenho aqui, ó, um XA, um XB. E aqui eu tenho um X o vértice. Aí vamos supor que está uma distância K, está uma distância K. Então, KK. Isso quer dizer que quando você pegar o f de XA, isso aí vai ser igual a f de XB. Então, pontos que são aí opostos em relação ao eixo de simetria, no caso, relacionado ao vértice. Estão à mesma distância do x-vértice, vai ter a mesma imagem. Isso é muito forte. Por quê? Ele não precisa te dar as duas raízes, por exemplo. Basta ele te dar uma raiz e o x do vértice. Você vai saber qual é a outra. Né? Você vai saber qual é a outra. Tudo bem? Aqui, o x do vértice, como você calcula o x do vértice? Já colocamos lá, menos b sobre 2a. E o y do vértice? É o f do x do vértice ou menos delta sobre 4a. Beleza? Professor, eu tenho dificuldade para saber quando ele quer o quê. Aí eu coloco assim, ó. Se ele quiser saber quando a função vai ser máxima, quando a altura vai ser máxima, normalmente ligada a tempo, é x o vértice. Se ele quiser saber quanto é o lucro máximo, quanto é a altura máxima, é y do vértice. Ou então, o que você faz? Você olha para a variável que está representando cada coisa. Vamos supor que você tem uma função onde x é tempo e y é altura. Aí, se ele quiser saber o seguinte, ou ele afirma, a altura máxima é tanto, você sabe que é no vértice. Pô, a altura máxima está em metros. O que está em metros aqui? O y, então é y do vértice. O tempo necessário para que a altura seja máxima é tanto. Opa, ele quer o tempo. O tempo está em minutos, está em segundos. Quem é que está em minutos e segundos aqui? O x, então é x o vértice. Ok? Beleza? Decomposição de uma função polinomial do segundo grau, conhecendo-se suas raízes. Isso aqui é um teorema da decomposição extraído lá de polinômios. Eu já trago para cá, porque isso aqui é sensacional. Se eu tenho, por exemplo, x ao quadrado menos 3x mais 2.
As raízes aqui é 2 e 1. Soma 3, produto 2. O termo dominante é 1. Então, eu posso decompor isso aqui, ó, como 1 vezes x menos 2 vezes x menos 1. Por que isso? Porque se na minha questão ele me der um gráfico com as raízes, eu utilizo decomposição para achar a função. Eu não utilizo o sistema. Lá do primeiro grau, se você utiliza o sistema, você vai ter um sistema com 2 incógnitas. Só A e B. Aqui você vai ter um sistema com 3 incógnitas, A, B e C. Então, acaba dando mais trabalho, ok? Então, eu utilizo essa. É lógico que existe a forma canônica, utilizando o x do vértice e o y do vértice, que nós vamos discorrer sobre ela quando chegar lá em parábola dentro de geometria analítica, tá bom? Aqui não tem necessidade. Dúvidas aí?